Olá, espero encontrarmos todos bem. E hoje partimos para o nosso último encontro referente à temática do inventário e da partilha. No nosso primeiro encontro, nós já trabalhamos as características gerais referentes à temática, trabalhamos também a questão do inventário extrajudicial e, num segundo momento, que foi o nosso último encontro, eu trabalhei com vocês a questão do inventário judicial. Conforme prometido, este último encontro ele vai ser destinado a trabalhar a questão da partilha e também do ITCMD, e me permitam, inclusive, a inversão na lógica, né? O correto seria trabalhar primeiro o ITCMD e depois a partilha. No entanto, eu adotei essa sistemática porque o meu objetivo é trazer para vocês, no que se refere ao ITCMD, uma questão mais prática em que eu vou remeter vocês ao site da Fazenda para demonstrar alguns passos e alguns aspectos que vocês precisam ter em vista antes de fazer o lançamento do imposto. Então, para dar início à nossa exposição de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui a página, minha apresentação referente à partilha, para que vocês possam também me acompanhar enquanto eu falo, ok? Então, nós já tínhamos visto que, seguindo todo o trâmite do inventário, seja ele na forma judicial, seja ele na modalidade extrajudicial, perdão, nós temos a questão de fazer a partilha dos bens. Então, o que vai ser essa partilha? A partilha vai ser a divisão de todo aquele acervo hereditário deixado pelo falecido. Então, situações que nós precisamos observar nesse momento. Existe o meeiro? Sim ou não? Existe testamento? Sim ou não? Existem herdeiros? Quantos herdeiros existem? Quais os regimes de bens desses herdeiros, caso eles sejam casados? Voltando um pouquinho no meeiro, vamos observar também nesse aspecto qual é o regime de bens pelo qual o falecido era casado com esta pessoa. Existe nascituro? Não existe nascituro? São todas situações que precisam ser levantadas para começarmos a discutir a respeito da partilha. E para começar essa exposição a respeito da partilha, nós precisamos falar primeiro nas espécies de partilha. Quais são essas espécies? São a amigável, a partilha em vida e a partilha judicial, que nós vamos trabalhar uma a uma, com maior ênfase no que se refere à partilha judicial. Então, o que é a partilha amigável? A partilha amigável é aquela que, como o próprio nome diz, e que não é novidade para ninguém, que envolve o acordo de vontade entre todos aqueles sucessores que estão envolvidos naquela situação. Então, aqui se trata de uma situação em que todos os herdeiros estão concordes e chegaram a um consenso a respeito de como vai ser efetuada a partilha dos bens deixados por aquele determinado falecido. E como que ela se dá? Assim como nós já havíamos conversado quando falávamos em inventário extrajudicial, a gente pode fazer a questão da partilha amigável por meio de escritura pública, se nós optarmos, né, como estamos falando, por fazer o inventário na modalidade extrajudicial, e também nada impede de que haja a partilha por meio de autos judiciais, porque, como já vimos, o inventário extrajudicial não tem nenhuma obrigatoriedade de acontecer. O inventário é obrigatório, porém, se as partes forem maiores, capazes e concordes com relação a todos os termos, ainda assim, por uma opção, elas podem fazer o processo na modalidade judicial. Então, por isso que nós temos a partilha amigável, podendo se realizar aí tanto por forma de escritura pública, como termo nos autos de inventário, em que é apresentado
apresentada essa situação em juízo. Outra situação que vocês precisam observar antes de passarmos para outra espécie de partilha é a questão de nós termos herdeiros únicos, ou melhor, um único herdeiro referente que vai herdar os bens referentes àquele determinado falecido. Quando nós trabalhamos com essa situação de haver um único herdeiro, nós não precisamos trabalhar com todo o procedimento da partilha, como nós vamos ver a partir de alguns instantes, no que se refere ao inventário judicial, ou melhor, a partilha judicial. Por que eu digo isso? Quando estamos trabalhando com um único herdeiro, nós trabalhamos com a questão da adjudicação de bens. Ou seja, a partir do momento em que aquele único herdeiro ingressa com o processo de inventário, e ele é único, não há por que se falar em partilha. Então, neste caso, o que se pede? Se pede ao juiz a adjudicação dos bens do falecido em nome daquele único herdeiro que está pleiteando nos autos de inventário. Ou então, quando se trata aí de procedimento administrativo do inventário extrajudicial. Então, todas as considerações que nós partimos aqui é considerando uma pluralidade de herdeiros, uma pluralidade de sucessores, razão pela qual nós precisamos falar em partilha. Então, superada essa situação da partilha amigável, nós temos uma segunda espécie, que é a partilha em vida. Essa situação, ela acaba sendo bastante confundida na prática com a questão de é possível que determinada pessoa herde enquanto a outra ainda está viva? Obviamente que não. Aqui nós temos duas situações bastante diferenciadas. Uma delas é a partilha feita pelo ascendente por meio de antecipação em testamento ou em doação. E outra situação é a questão da herança de pessoa viva. Então, já adianto vocês para dizer que herança de pessoa viva não existe. O que pode existir? A partilha por meio de antecipação prevista num testamento em que o testador em vida se propõe a testar determinados bens, sempre respeitando as legítimas, ou então a questão da doação. Então, essas são as situações possíveis. E o próprio artigo 2018 do Código Civil, ele traz essa ressalva, que é válida a partilha feita por ascendente por atos entre vivos ou de última vontade, conquanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, essas são situações que precisam ficar bem claras para todos, respeitando sempre a questão da legítima, visualizar sempre se é questão de testamento, se é uma questão de doação, para que não se fale aí em herança de pessoa viva, ok? E a nossa terceira espécie, que é o que nós vamos nos determos de forma mais específica a partir deste momento, é a referente à espécie de partilha no inventário judicial, ou melhor, a partilha judicial. Então, retomando um pouquinho, quando nós tivemos todo o procedimento do inventário, nós tivemos um momento em que nós chegamos à determinação dos cálculos por parte do juiz, em que o juiz encaminha para que um contador judicial faça os cálculos referentes aos bens trazidos à inventariança, ok? Superada esta fase, cabe às partes, né, não havendo mais o que impugnar dos cálculos, o juiz vai proceder à homologação e as partes devem se comprometer a fazer o recolhimento do imposto causa-mortes, o ITCMD, que nós iremos ver na sequência. O que mais que o juiz precisa fazer?
deve ser visualizada a separação dos bens para o pagamento das dívidas do espólio. Neste momento, nós temos aberta a segunda fase do procedimento judicial. Se vocês olharem para o Código de Processo Civil, o Código vai trazer lá no artigo 647 que as partes terão o prazo de 15 dias para formular o pedido dos quinhões. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que terminada toda esta fase da homologação, do pagamento do ITCMD, as partes são chamadas novamente para demonstrarem no processo qual é o interesse delas, como que elas entendem que aqueles quinhões, ou melhor, que aquele patrimônio precisa ser dividido. Qual é a forma que elas entendem que os quinhões devem ser partilhados entre todos os herdeiros envolvidos naquela relação. E o artigo 648, eles nos traz uma ressalva referente às regras que uma partilha deve seguir. Então, vejam, na letra A, nós temos a máxima igualdade quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Se nós formos observar esta primeira situação da questão da igualdade, natureza e qualidade dos bens, nós nos deparamos com a seguinte situação, de que determinado patrimônio, ele deve ser dividido e partilhado em partes iguais, da mesma natureza e da mesma qualidade dos bens. Que significa nós dizermos o quê? O quê? Todos os herdeiros devem receber exatamente igual dentro da sucessão. No entanto, na prática, muitas vezes, nós trabalhamos aí com uma questão referente, por exemplo, a uma partilha de um imóvel rural, para nós termos um exemplo. Vejam que os imóveis rurais, muitas vezes, eles não têm uma delimitação bem certinha. Então, alguns lugares tem um rio passando, em outros tem cerca passando, e nem sempre é possível a divisão perfeita em quantidades iguais, em questão quantitativa. No entanto, a igualdade, nesse caso, ela não fica prejudicada. Por quê? Porque pode ser que, imaginemos um terreno em que vamos partilhar entre 3 herdeiros, em que um precise ficar com uma área maior que o do outro para que o imóvel ele não se divida em muitos pedaços menores, o que inviabilize essa utilização desse terreno. O que os herdeiros podem fazer? Podem verificar se existem outros bens paralelos e, em alguns casos, aquele herdeiro que herdou mais no terreno rural, poder ficar com maior parte em uma casa que se encontra na cidade, por exemplo. Ou os herdeiros podem entrar em um acordo entre eles e fazer a compra e venda daquele pedaço que fica a maior com relação a este herdeiro que não verifica interesse em dividir em partes muito pequenas determinado imóvel, em glebas muito pequenas que prejudiquem, inclusive, o seu uso. Então, a máxima da igualdade, ela existe, mas nós fazemos essa ressalva, que mesmo nessas ressalvas, nós não fugimos dessa máxima da igualdade que deve haver entre os herdeiros. A prevenção de litígios é a segunda situação que nós verificamos presentes nessa questão. E a prevenção de litígios tem a ver também com essa questão na igualdade da divisão. Então, vejam, se existe essa possibilidade de haver uma compra e venda, ou então a possibilidade de se compensar o quinhão do herdeiro com relação a outros bens, a outros patrimônios, esses ajustes são absolutamente permitidos, justamente porque as pessoas que estão envolvidas nessa situação da sucessão, muitas vezes não têm nem interesse
em continuar mantendo-se naquele patrimônio herdado, ou mantendo-se para si aquele patrimônio que foi herdado. Então, fazendo-se essa divisão, nós temos aí uma prospecção para o futuro de que se evitem futuros litígios entre estes herdeiros. E para complementar o raciocínio, nós temos a questão da máxima comodidade dos herdeiros do cônjuge ou do companheiro, que volta nessa mesma lógica de que o patrimônio recebido, a herança recebida, seja de fácil manuseio, seja de uma questão que traga benefícios e que permita a parte utilizar, a parte fruir aquele bem que está recebendo a título de herança. No item 3, nós temos aí a conveniência ou necessidade da venda de bens para pagamento das dívidas do espólio ou partilha do preço. Vejam, quando nós falamos que as partes têm o prazo de 15 dias para a formulação dos pedidos de quinhões, essas partes elas precisam estar atentas a essas 3 regras da partilha que o artigo 648 nos traz. No entanto, se o juiz verificar que a forma como as partes não apresentam o pedido dos quinhões não é a mais adequada, obviamente que o juiz não vai apresentar uma homologação a respeito disso. Por isso que existe essa ressalva de que o juiz vai observar se existem dívidas a serem pagas, então o juiz vai extrair de todo o processo aquelas situações que foram levantadas. O juiz vai verificar, como eu já expliquei, a respeito de existir a necessidade de uma compra e venda entre os herdeiros. Isso é absolutamente possível. Na prática, nós vemos com frequência que isso acontece, especialmente quando falamos aí no inventário extrajudicial. E nós temos ainda uma seguinte situação, que é referente ao direito de usar e de fruir determinado bem por algum herdeiro antes da partilha. Também não há nenhum problema, desde que isso seja efetivamente apresentado no processo de inventário e feita essa apresentação, aquele herdeiro que esteja usando e usufruindo do bem, ele se responsabilize por todas as consequências que este bem possa ter, né? Inclusive, referente aí à questão da igualdade dos quinhões com relação aos outros herdeiros. Com relação ao nascituro, essa situação também precisa ser observada. Se um dos herdeiros, ou melhor, uma das herdeiras, se apresenta grávida, ou se um dos herdeiros estiver, né, com o cônjuge, com a cônjuge grávida e estiver na iminência do nascimento dessa criança, deve-se observar essa situação também do nascituro. Então, vejam, o nascituro, ele ainda não nasceu, por uma questão óbvia, mas o quinhão referente a esta criança que ainda se encontra no ventre materno, ela precisa ser reservada em poder do inventariante até que se dê o seu nascimento. Então, por isso que lá no início da exposição, eu levantei essas situações para vocês. Então, se eu tenho a questão de um nascituro, de uma criança que ainda não nasceu, mas é conhecida a gravidez, essa situação precisa ser levantada para que o juiz resguarde aquele quinhão que é referente a esta criança. Então, este ponto aqui da nossa discussão, ele é bastante importante, porque partindo dele é que o juiz tomará outras decisões para que se permita a questão da partilha quando tratamos aí de um inventário judicial. Passada essa primeira fase, nós precisamos falar num esboço de partilha. O que significa falar no esboço de partilha?
Quando o juiz verificou toda a situação da petição que se refere aos quinhões de cada um dos herdeiros, o juiz o juiz despacha deliberando acerca da forma como a partilha deve ser dada. A partir disso, o partidor do juízo precisa dar cumprimento a esse despacho de deliberação da partilha. Esse cumprimento é o que nós vamos chamar agora de projeto ou então de esboço da partilha. Qual que é o objetivo desse esboço de partilha? Vejam que pela definição ali, nós teremos que o esboço da partilha, ele vai ser hábil a delinear a formação dos quinhões, segundo os bens e valores atribuídos ao cônjuge meio, se houver, e a cada um dos herdeiros, além de balancear a cota disponível do decujus e as dívidas atendidas. Aqui é aquele momento em que eu falei para vocês que nós precisamos estar atentos ao regime de bens, se tem casamento ou se não tem, se já há um divórcio, se aquele bem que está sendo partilhado refere-se ao cônjuge já divorciado ou não, se existe um nascituro, quantos herdeiros nós temos, qual é o regime de bens desse casamento. Todas essas situações precisam ser observadas para que se faça o esboço da partilha pelo partidor do juízo, com base aí no despacho de deliberação da partilha. E aí nós temos a questão do artigo 651, que traz o que deve ser observado pelo partidor judicial e deve ser observada a seguinte ordem. Então, vejam, relembrando a aula anterior, a questão das dívidas do espólio precisam ser atendidas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos verificar se há ameação do cônjuge e o que cabe a este cônjuge naquele momento. Ameação disponível, que não se refere ao cônjuge. A ameação disponível se refere àquela parte que cabia ao decujus e que agora será partilhada entre todos os herdeiros que estão relacionados naquele inventário. E o inciso 4º, os quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Então, aqui nesse artigo 651, nós temos esse esboço da partilha visando a verificar toda essa situação. Muitos de vocês já devem ter escutado a expressão Monte-Mor. O que é o Monte-Mor? O Monte-Mor é tudo aquilo que nós estamos olhando no artigo 651. E o que significa? O Monte-Mor é, inclusive, a soma de tudo. A soma das dívidas, a soma da meação do cônjuge, a soma da meação disponível, a soma dos quinhões hereditários cabíveis a cada coerdeiro. Isso é o Monte-Mor, é o todo do patrimônio daquele falecido. Agora, o monte partível, ou seja, o monte que será partilhado, se refere ao líquido, descontando-se então as dívidas, a meação do cônjuge, para que seja efetivamente concluída, que seja efetivamente realizada a nossa partilha. Então, esses conceitos, eles são bastante importantes e devem ser observados em qualquer situação em que se esteja trabalhando aí com uma partilha de bens dentro de um inventário, ok? Este esboço da partilha, em atenção, inclusive aí, já conversamos a respeito do princípio do contraditório, este esboço, ele precisa ser submetido à apreciação das partes, tanto aos pretensos herdeiros, quanto aí com relação à fazenda, como com relação ao Ministério Público, quando o Ministério Público integrar também este inventário nas situações que nós já trabalhamos, ok?
o prazo aí é dado também de 15 dias, assim como os demais prazos que nós já havíamos trabalhado, ok? Com relação à partilha ainda, nós temos uma continuidade no artigo 653, que eu dividi para vocês aqui em primeira e segunda parte. O que acontece neste momento do inventário? Nós tínhamos falado, por último, a respeito do prazo de 15 dias para que as partes, a Fazenda e o Ministério Público, se for o caso, se manifestem a respeito do esboço da partilha. Passado todo o momento dos questionamentos levantados, das impugnações apresentadas, o escrivão precisa lavrar um termo no processo em que deverão constar todos os termos essenciais da partilha esboçada e aprovada judicialmente. Vamos ver o que prescreve este artigo a respeito desta situação. Então, qual que é a primeira parte? A primeira parte é um auto de orçamento. A segunda parte vai trabalhar com a questão da folha de pagamento para cada parte. Estas situações, elas precisam ser observadas. Então, vejam, em que consiste o auto de orçamento. Este auto de orçamento, ele precisa trazer o nome do autor da herança, ou seja, o nome da pessoa falecida, daquela pessoa que ficou responsável como inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. Ainda deve constar deste auto de orçamento também o ativo, o passivo e o líquido partível com as necessárias especificações e o valor de cada quinhão. Na sequência, para a lavratura deste termo, nós temos a lavratura da folha de pagamento para cada parte. Vejam o que essa folha de pagamento ela exige. Ela exige que se declare a cota parte a pagar para cada um dos herdeiros, em relação aos bens que compõem ao quinhão, as características que o individualizam e os ônus que o gravam. Estes autos, cada um, precisam ser assinados pelo juiz e também pelo escrivão. Por que este artigo ele é importante? Vejam que, com relação a esses autos de orçamento e esta folha de pagamento, nós teremos a incidência da sentença. É a partir daí, então, que nós temos uma sentença nos autos de inventário, e é a partir deste momento em que nós teremos a expedição do formal de partilha. Por que o formal de partilha é importante? Porque o formal de partilha é o documento a partir do qual a parte, o herdeiro, terá transcrito o que lhe coube dentro daquela herança. Este formal de partilha será o documento que a parte utilizará para levar até o registro de imóveis para fazer a respectiva transcrição daquele bem recebido como herança. A sentença da partilha, então, tendo em vista o que nós conversamos até agora, referente aí ao formal de partilha, nós temos a questão aí de se tratar também da questão da negativa de dívida com a Fazenda Pública. Por que eu trago isso? Quando nós falamos na sentença da partilha, é muito importante que se verifique se aquilo que era devido à Fazenda Pública, o imposto, ele foi quitado ou não foi quitado. Porém, o parágrafo único do artigo 654, ele traz uma ressalva que, caso exista dívida para com a Fazenda Pública, isso não impedirá o julgamento da partilha. No entanto, desde que se garanta que o pagamento está devidamente garantido. Então, essas situações vocês precisam também observar,
Com relação ainda à sentença de partilha, nós temos aí um procedimento contencioso e um ato homologatório da partilha, que é precedido de contraditório. O que significa isso? Significa dizer que o processo judicial ele aconteceu seguindo todo o seu rito, todas as suas circunstâncias, e essa homologação da partilha, ela advém de um procedimento contencioso e não de um procedimento amigável, como aquele que nós falamos no início do nosso encontro. Esse procedimento homologatório da partilha, então, sendo ele decorrente de um procedimento contencioso, ele foi precedido do contraditório. Então, por isso que ele é diferente daquela situação da homologação quando nós falamos em uma partilha amigável. Além disso, a sentença da partilha, ela constitui uma sentença constitutiva, de natureza constitutiva, e faz coisa julgada material. Neste momento em que nós temos a sentença da partilha, é o momento, então, que nós temos cessadas a função do inventariante. Justamente porque já tivemos a realização do pagamento do imposto, tivemos a expedição do formal de partilha e tivemos aí a constituição desta sentença que atribui a cada uma das partes envolvidas naquele processo o que lhe cabe de quinhão dentro da herança deixada pelo falecido. E o artigo 655, ele vem trabalhar com a situação da carta de sentença. Dizendo o seguinte, né, que transitado em julgado a sentença mencionada no 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças, que são essas elencadas pelo artigo 655, que trata do termo de inventariante e título de herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos e a sentença. Vejam que o parágrafo único complementa. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando este não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Ou seja, esse artigo 655, no parágrafo único, excepciona como a forma de poderá, né? Então, é uma permissividade que se dá para se fazer a substituição do formal pela certidão de pagamento do quinhão hereditário. Então, temos aí, seguindo toda a logística do nosso processo de inventário, que, a partir da sentença de partilha, nós temos essa situação do formal de partilha, onde teremos descrita toda a situação referente aos bens do falecido e o que cabe a cada um dos herdeiros para que se possa registrar em seu nome aquele bem que foi herdado. Quase chegando ao final dessa questão da partilha, nós temos essa questão da retificação da emenda ou ratificação da partilha. Mas vejam, para que se proceda à emenda ou ratificação da partilha, nós temos que o artigo 656 traz este termo, ou melhor, esta expressão, convindo todas as partes. É possível a emenda? É possível, mas o artigo 656 coloca que esta emenda somente é possível se houver o consenso de todas as partes. E ainda elenca que somente é possível quando tenha havido um erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, inclusive de ofício, corrigir as inexatidões materiais referentes àquela partilha trazida nos
altos, ok? Então, essa é uma situação que precisa ser verificada caso se perceba que na prática houve um erro de fato na descrição dos bens. Coloquei uma observação ali, que o trânsito em julgado da sentença, ela não é óbice à reabertura do processo para tomar-se por termo a retificação dos bens partilhados, que será submetida à nova sentença homologatória. Então, o que acontece na prática? Verificando-se que houve algum erro material, aqueles primeiros formais de partilha expedidos, eles serão recolhidos, né? Então, a parte, ela é intimada no processo para que devolvam aqueles formais emitidos, os iniciais, e em seguida sejam substituídos por outros formais de partilha que estejam relacionados àquela emenda ou retificação. Vou pedir, inclusive, perdão, que no início constou ratificação, mas o termo correto neste caso é a retificação dos termos do formal de partilha. A minha segunda observação com relação a isso é que, havendo a discordância, vejam que o caput do 656 fala em concordância, convindo todas as partes. Qual que é a nossa observação? Em que, havendo discordância de um ou de alguns herdeiros, não há a possibilidade de se fazer a retificação ou emenda nos termos desse artigo 656. E o procedimento se dará por meio, então, de ação ordinária ou de rescisória, cabível a declaração e o saneamento do erro cometido no inventário e na partilha. Então, concluindo esta parte, posso retificar ou emendar? Posso, desde que todas as partes concordem. Caso não haja consenso entre as partes, o correto, então, é ingressar com uma ação ordinária ou uma ação rescisória para discutir eventual erro cometido no processo de inventário e na partilha, ok? Finalizando aí essa parte aí da partilha. Nós conversamos no primeiro encontro a respeito do inventário e eu fiz o questionamento para vocês. O inventário, ele é obrigatório? Sim, nós temos o inventário como uma situação obrigatória e nós analisamos o artigo do Código de Processo Civil que fala aí que o inventário ele é obrigatório e deve ser aberto em 2 meses após o falecimento, devendo se ultimar em 12 meses. A partilha, ela é obrigatória? A partilha, por sua vez, ela não é obrigatória. Ela pode acontecer? Obviamente que ela pode, que é o que nós estamos discutindo durante todo o nosso encontro. Mas pode ser que existam situações em que as partes pretendam manter o acervo hereditário em comunhão indivisa. Isso não consiste em um prejuízo, não gera um óbice aí a situação colocada. Então, qual que é o meu objetivo de trazer esse aspecto para vocês? É que vocês sempre tenham em mente, o inventário é obrigatório em todas as circunstâncias e a partilha, ela fica a critério das partes. Inclusive, é bastante comum que vocês vejam na prática que o inventário foi realizado, porém a partilha não foi feita. Porque pode ficar sob a discricionariedade das partes optarem por fazer essa divisão mais adiante, justamente pelo custo elevado que um processo de inventário causa às partes. Então, fiquem atentos. Se a parte não quiser, se os clientes não tiverem interesse de, naquele momento, fazer a partilha, nada obsta que essa partilha seja feita de forma futura. Ou então, pode ser que o objetivo dos herdeiros seja fazer o inventário e, ao receber o bem, tenham a pretensão de realizar a venda daqueles bens que herdaram do decujus. Então, absolutamente possível que se fique sem realizar a partilha naquele momento, ok?
Para finalizar, nós temos essas 3 últimas situações, que é uma anulação, a rescisória e a nulidade da partilha. Vejam, nós temos a questão da anulação da partilha quando nós falamos em uma partilha amigável. Então, se eu tenho um inventário judicial que envolvem aí disputas, envolve o contencioso, nós não vamos falar em ação de anulação. O código ele é bastante expresso no artigo 657, trazendo a questão da ação de anulação. E o código prescreve justamente essa situação de que quando a partilha for amigável, lavrada em instrumento público, reduzido a termo ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, e tendo sido verificada que aquela partilha ela aconteceu viciada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, nós temos absolutamente possível essa questão da ação de anulação. Vejam que o código já traz de forma expressa que esse direito à anulação é de 1 ano, contado o prazo de quando? No caso de coação, do dia em que a coação cessou, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato, e quando se tratar do incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Então, temos como possível essa ação de anulação da partilha quando falamos em um desses vícios. Já quando se trata de uma situação de uma partilha judicial, de uma partilha que não se deu da forma amigável, nós temos a situação referente a uma ação rescisória. Vejam que o artigo 658, em complemento ao artigo 657, que trabalha com a situação da partilha amigável, vem nos prescrever a respeito da partilha julgada por sentença, ok? E nesse caso da rescisória, nós temos aí o prazo de 2 anos a contar da partilha que foi julgada por sentença, observadas as peculiaridades trazidas pelo artigo 658 do Código de Processo Civil, que vocês podem observar aí na tela, ok? E nós temos uma última situação, que é referente à ação de nulidade da partilha, que se referem àqueles casos previstos no artigo 166 do Código Civil. Vejam que o artigo 166 do Código Civil, ele trabalha com a questão da incapacidade do agente, da inobservância de forma essencial e da ilicitude de objeto. Então, verifiquem, são situações diferentes de quando nós falamos em uma ação de anulação que o artigo 657 traz as situações em que a partilha amigável teve alguns vícios. Vejam que essas questões do artigo 166, elas são inclusive de ordem pública. Então, até por isso que há essa diferenciação com a ação de anulação da partilha, né? E ressaltando-se aí essa questão da distinção, nós temos que a nulidade, ela se dá em relação aos prazos prescricionais, e a anulatória, ela prescreve, como já conversamos, no prazo de 1 ano. A recomendação que se coloca hoje é que, por mais que se trate acerca aí da imprescritividade, da nulidade, da ação de nulidade, no viés trazido por Pontes de Miranda, hoje já há quem utilize essa questão de se considerar o prazo de 20 anos para ingressar com esse tipo de ação, ok? E por fim mesmo, agora nós temos a questão da petição de herança julgada após a partilha. Verifiquem o seguinte, aqui estamos trabalhando com aquela situação do herdeiro que não apareceu no processo de inventário e vem reivindicar a sua parte
cabível naquele processo judicial em que ele não constou como parte. Então, nós falamos aí na petição de herança, que invalida automaticamente a questão da partilha, tá? Os efeitos dessa sentença, eles trazem efeitos entre as partes, e há inclusive essa ressalva justamente de não se prejudicar os terceiros de boa-fé que tenham adquirido bens partilhados em favor do herdeiro aparente. Ou seja, aqui estamos tratando daquele herdeiro que está investigando aquela situação, que ficou sabendo do processo de partilha, do processo de inventário, e não teve reconhecido o seu direito naquela situação. Ok? Claro, a gente não esgota o tema aqui, são muitas coisas que podem aparecer quando nós estamos trabalhando com o processo na prática, mas são alguns delineamentos importantes que eu achei por bem fazer o recorte e apresentar aqui para vocês. Dando continuidade, já me estendi há algum tempo aqui, mas para dar continuidade e finalizarmos, eu vou encaminhar para as professoras e para os professores que estão trabalhando também com o inventário o link referente a este site da Fazenda. É o site da Fazenda do Paraná, então facilmente acessível por todos. Mas quando falamos em ITCMD, é muito importante que vocês tenham em mente esses aspectos que a própria Fazenda traz no site relativo ao assunto. Vejam que quando vocês acessam o site da Fazenda, no ponto específico referente ao ITCMD, nós temos aqui já de cara uma apresentação com relação ao ITCMD, ok? Então, se nós clicarmos aqui no sistema do ITCMD e acessarmos aqui, nós vamos ter uma cartilha explicativa de como acontece o ITCMD na prática. Então, vejam, ele traz aqui a sigla do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Então, lembrando que esse imposto, ele não se refere tão somente à partilha de bens em inventários. A incidência do ITCMD, e o professor de tributário com certeza já conversou mais a fundo com vocês a respeito desse tema, ele também incide sobre as doações que vão se realizar. Nos serviços aqui, nós temos a opção de fazer a declaração, que nós já vamos conversar um pouquinho mais. Nós temos a possibilidade de fazer consultas às declarações que nós já fizemos, que nós já terminamos e já tenhamos enviado à Fazenda para o recolhimento do imposto. Temos a possibilidade, dentro do site da Fazenda, de fazer o parcelamento do imposto do ITCMD, e aqui nós conseguimos fazer a consulta. Neste outro campo, nós temos o pedido do parcelamento do ITCMD, que depois eu vou deixar para vocês lerem com mais calma. Aqui no campo da legislação. Este campo ele é bastante importante de se ter conhecimento sempre que nós formos trabalhar com essa situação do recolhimento do ITCMD. Vejam que ele traz aí um rol de legislações específicas tratando sobre o imposto, tá? E essas legislações elas são de muito importante observância, pelos aspectos que eu já falei, e em especial a essa questão da Lei Estadual 16.017 de 2008, que se vocês clicarem, vocês têm acesso à íntegra já desta lei, e ela trata da dispensa dos créditos decorrentes do ITCMD, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2007, cujos valores atualizados sejam iguais ou inferiores a R$ 1.500 na data da publicação desta lei.
Vejam que esta lei, eu selecionei ela de forma específica para falar com vocês, ela é muito importante para verificar o quê? Ainda que o código preveja uma data específica para que se abra o inventário, pode ser que a parte simplesmente não tenha ingressado com o pedido. E aí, o que a gente precisa observar sempre? Sempre precisamos ficar de olho em que data ocorreu o óbito do decujus. Por que isso é importante? Porque se o óbito ocorreu até 31 de dezembro de 2007 e os valores atualizados sejam até R$ 1.500, não vai haver a incidência do imposto. Então, muitas vezes acaba que na prática surgem casos de pessoas que faleceram há bastante tempo e naquela época não foi feito o inventário, não foi feita a partilha, e esta é uma situação que precisa ser observada. Se vocês olharem o regulamento do ITCMD, que é a resolução CEFA 1527 de 2015, nós também temos algumas disposições trazidas pela Fazenda, até mesmo com relação a impugnações. Por que eu falo isso? Pode ser que na prática nós façamos o lançamento do imposto, né? Declaramos para o nosso cliente, ou o cliente mesmo faz a declaração, de um rol de bens constantes do inventário. E pode ser até que incida aqui uma questão de sonegação, ou então exista uma situação de que o herdeiro simplesmente não sabia da existência de determinado bem, e quando a Fazenda vai fazer a análise daquele imposto que foi lançado, a Fazenda pode não concordar com a declaração que foi apresentada. E se isso acontecer, a Fazenda, ela vai fazer o quê? A análise daquilo que foi lançado, né, para dizer se concorda com aqueles valores que foram atribuídos ao bem ou se não concorda. E se a Fazenda detectar a existência de outros bens, isso pode, inclusive, ser trazido pela Fazenda na análise da declaração. Então, vejam que esse regulamento da resolução 1527, vocês vão achar diversas situações trabalhando com a questão da impugnação, como que eu ingresso com um recurso questionando os valores atribuídos pela Fazenda. E essa situação ela é bem importante, porque pode ser que por algum erro de sistema conste em nome do decujus uma situação que já não pertencia mais a ele. Então, essas situações precisam sempre ser observadas. E sempre que você vai fazer um processo de inventário, sempre que você vai trabalhar com a situação do lançamento do ITCMD, é muito importante que essas legislações estejam claras em sua mente para saber como se guiar dentro do momento do lançamento. E a questão mais curiosa aí, né, que eu prometi para vocês, é como fazer o lançamento da declaração do ITCMD. Vejam que nós temos que sempre trabalhar com uma questão de cadastrar quem está declarando os bens. Então, geralmente acaba sendo no nome do inventariante. O que é necessário? Nós precisamos, antes de tudo, fazer um cadastro junto à Receita, tá? E esse cadastro vai ser pedido o CPF, a formação de uma senha, e tendo feito esse cadastro, nós conseguimos começar a fazer a declaração. Então, se nós clicarmos em fazer a declaração, você pode optar por fazer o login com o login da Nota Paraná, ou então, aqui falo especificamente da Receita do Paraná, ok? E aqui nós temos também a opção de fazer o login com o login criado no site da Receita, que se vocês entrarem no site da Receita, vocês encontram o campo específico para fazer
esse login. Então, se nós já tivermos criado o login, basta clicar no sistema e o próprio sistema vai redirecionar a uma página para que a gente comece a fazer o lançamento. Obviamente que eu não vou usar nenhum CPF específico aqui, né, para não expor ninguém, mas nós temos aqui, e vou passar para os professores também, este manual de orientação que foi elaborado pela própria Fazenda, e nós temos aí um sistema passo a passo de como utilizar o sistema do ITCMD Web para fazer o lançamento do ITCMD e fazer o recolhimento de acordo com aquele patrimônio deixado pelo falecido. Então, aqui inicialmente, só para simplificar, nós temos que a própria Receita orienta, né, que já se faça o cadastro, né? E após ingressar com a senha, nós precisamos preencher a declaração. Então, vejam, aqui nós temos esse preenchimento da declaração que vai nos perguntar qual é a forma, qual é a declaração que nós queremos fazer. Deixa eu só arrumar aqui para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, a tela que vai aparecer vai ser essa. Quando vocês clicam aqui, vocês têm a opção de dizer se é uma nova declaração, se quer retificar a declaração, se quer consultar apenas uma declaração que já foi lançada na Fazenda. E aqui a data final, ela geralmente é automática, geralmente não, perdão, ela é sempre automática e vai ser referente ao dia em que estiver sendo feito o lançamento. Aqui nós colocamos que temos a declaração e precisamos também fazer o preenchimento desses dados. Precisamos verificar inicialmente quem é o declarante. Você, como advogado, vai fazer a declaração, o inventariante vai fazer a declaração, outro herdeiro vai fazer a declaração. Pela lei, o que é o correto é que o inventariante proceda à declaração. Até porque quem está fazendo a declaração em relação aos valores do bem é ele. Então, isso precisa ser observado. Então, vocês vão fazer o lançamento, né, de todos os dados ali do declarante, né, CPF, o nome, o endereço, ok? Para dar seguimento. Aqui entra tudo o que nós conversamos durante os nossos encontros. Qual que é o tipo da transmissão? É uma transmissão causa-mortes, né, decorrente da morte, ou é uma transmissão inter-vivos decorrentes da doação? Processo judicial ou é administrativo? Verificando um ou outro, basta o preenchimento daqueles campos específicos, dizendo se é um inventário por escritura pública, se é um inventário judicial, se ele é pró-júdice ou se ele não é, qual é o número dos autos, qual é o município em que o inventário aconteceu, se for um inventário extrajudicial, qual é o tabelionato em que aconteceu, tá? O CPF do transmitente. Vejam que o transmitente é o falecido. Então, vocês têm que fazer o lançamento do CPF dele aqui, o nome dele e quem são os beneficiários, que serão quem? Todos os herdeiros. Na cartilha, vocês vão ver que tem tudo bem especificadinho, tá? Não vamos parar para ler. Então, tem tudo bem especificado. Quero chegar no campo específico para nós trabalharmos, que depois vocês fazem a leitura aqui nesse aspecto. Então, vocês fazendo esse lançamento ali inicial, o site pede para que vocês incluam os bens. Então, quais que são esses bens? Vocês precisam dizer, é um apartamento? O exemplo ali é um apartamento. São valores depositados numa conta bancária? É um veículo? Qual é a natureza deste bem? E aí vocês fazem o lançamento com relação ao tipo de bem, a localização, né? Aqui se trata de um apartamento, no exemplo, e todos esses campos precisam ser
preenchidos. Por isso que a documentação ela é muito importante. A documentação ela precisa vir bastante completa, ela precisa estar sempre atualizada para que o lançamento que seja feito aqui no site da Receita, ele seja feito de forma correta e também idônea. Vejam que a Receita, se vocês clicam ali aonde consta o tipo do bem, aqui constou o apartamento, mas se clicar nessa flechinha dentro do site, essa flechinha vai aparecer todos os tipos de bens, relações de bens considerados no sistema. E aí, a depender do tipo de bem, vocês precisam fazer a especificação correta com relação aí ao que esteja sendo feita a partilha, ok? Aqui também depois vocês dão uma lida com bastante calma. Vamos para o próximo passo aqui da cartilha, que vai se referir, vamos lá, ela é bem extensa. Porque ele explica aqui um a um, né? Então ele acaba tomando bastante páginas do documento. Olhem, se for veículo, né? Sempre juntar a questão da documentação do veículo também é muito importante. A gente geralmente fala bastante em imóveis, né? E nas matrículas, mas tem que se considerar também os demais bens. Se for banco, tratar sempre da questão dos valores atualizados também constantes no depósito, na conta bancária, né? Vamos lá, já chegamos. Aí. Aqui temos a opção incluir bens, né? Então, aqui fazemos os lançamentos, tanto os bens quanto tiverem. Então, se eu tenho 2 apartamentos, eu lanço um, depois eu lanço outro. Se eu tenho ali descrita 5 contas bancárias diferentes, vou lançar uma por uma. Se for conta envolvendo algum fundo financeiro, isso também deve constar. Então, tudo isso precisa ser observado. Aí aqui, incluindo-se todos os bens, aciona-se a opção fato gerador. O que nós vamos ver no fato gerador? Vejam o formulário que é trazido. Então, nós precisamos dizer de novo se é uma doação, se é o ITCMD, perdão, se é uma doação ou se é o imposto causa-mortes. O CPF do falecido, novamente, tem que ser dito aqui. O transmitente, se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era divorciado, se ele era viúvo, isso tudo precisa, se ele convivia em união estável, tudo isso aqui precisa constar, tá? A data do casamento é muito importante, como nós já conversamos, para saber de que forma vai ser feita a partilha, se determinado bem integrou a relação do casamento ou não, então também isso precisa ser verificado. A data da compra e venda do bem que se está atribuindo aí, o total dos bens, né, que aí vai ter que se considerar o somatório de tudo, e aqui a meação, né, então aí se você declarou um valor referente a um apartamento, por exemplo, e esse apartamento tem a meação, você tem que fazer a separação aqui de 50%, e se for o caso, você faz a observação. Fulana de tal é meeira do bem, tal, 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 porque foi adquirido na constância do casamento, para explicar aqui para a fazenda, ok? Então, é uma situação que precisa ser observada. Aí nós temos toda a explicação novamente, tá? Depois vocês leem com calma, tá? E aqui
nós temos para fazer a divisão propriamente dita. Então, se lá em cima eu estava trabalhando com o apartamento, e vamos considerar um exemplo de que temos a cônjuge, que é meeira, aí no exemplo ele coloca 120 mil reais, tá? Vamos ver aqui para baixo. Ele faz o cálculo aqui, o total, a meação. Nesse exemplo deles, eles colocaram 100%. No caso, se nós tivéssemos mais alguns herdeiros, nós trabalharíamos aí com a porcentagem. Então, se eram 2 herdeiros e mais o cônjuge, 50% do cônjuge e os outros 50% divididos entre os demais herdeiros, né? Daí seria 25% do bem para cada um dos herdeiros. Sempre a necessidade de gravar o bem para que a fazenda permita o prosseguimento. Então, aqui vai ser incluído tanto os fatos geradores quanto forem precisos, tá? E aí nós temos a questão dos beneficiários, que também vocês já vão encontrar na próxima janela que aparecer, os beneficiários, que é o momento em que vocês vão fazer esta inclusão. Aí vai ter que ser também um por um com relação aos bens que foram descritos durante todo o lançamento. Então, aí vocês veem também a necessidade de preencher corretamente o CPF, o endereço, ok? E aqui, aí vocês vão lançando também qual é a porcentagem, que eu já tinha me adiantado um pouco, a porcentagem na partilha. Então, se for 25%, 25%. Se for 30%, 30%, para que se faça aqui a questão do cálculo do imposto. Então, novamente, toda a explicação. Tá? E tem que sempre considerar individualmente e calcular bem certinho. Aqui neste teste, né, já tem aqui todo o lançamento, e nós precisamos, neste momento, ver a declaração. Vejam que a gente não finalizou essa declaração ainda, porque para finalizar, tudo precisa estar bem corretinho, né? Então, a gente vai verificar se a declaração ela está correta. Vejam que para ver, ela vai remeter a uma outra página, vai dar aqui como não finalizada. Se houver necessidade de excluir bens, há essa possibilidade. E aí, em uma nova página, nós temos a questão da visualização da declaração, que aí é dado todo o passo a passo aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o do imposto. E eu quero mostrar para vocês a declaração. Aqui, ó. A declaração, ela sempre vai sair com esse número, vocês podem clicar para ver, né, naquele campo, e aí, ao final, eles vão dando o passo a passo para que vocês anexem à declaração todos os documentos referentes aos bens que estão sendo partilhados, ok? Fica mais difícil de fazer aqui pela cartilha, mas na prática o sistema ele é meio chatinho, mas é bem possível de a gente enxergar e fazer essa verificação para fazer o lançamento. Perdão, o anexo dos bens. O anexo é tranquilo, né? Como a gente anexa qualquer arquivo, a exemplo aí do ProJude ou outros sistemas, para buscar no computador e anexar ao processo. Ao final, nós temos a emissão definitiva da declaração, tá? E temos a guia para o recolhimento, que eu já tinha passado ali em cima para vocês, que daí fica mais fácil a visualização. E aí o sistema permite, como já falei para vocês, essa situação de ser feita sempre consulta, se houver necessidade de retificação, nós também temos essa possibilidade, e fica essa situação mesmo de nós sempre analisarmos se todos os bens foram lançados, se todos os beneficiários foram lançados, e observar principalmente
todas as regras, todas as sistemáticas referentes ao site aí do ITCMD, o ITCMD Web, que traz todas as diretrizes para que você consiga efetuar o seu lançamento. Tem que sempre ficar atento também, observar que o sistema ele sempre atualiza, então precisa sempre ficar atento se não teve nenhuma mudança no site ou de alguma resolução da própria Receita. Então, essas são as minhas considerações. Eu agradeço aos professores que me oportunizaram expor essas situações, a questão do inventário e da partilha para vocês. Claro que não esgotamos todo o tema, existem muitas situações para serem tratadas a respeito do assunto. A prática acaba se tornando bastante complexa muitas vezes, mas eu espero de coração que estes 3 encontros tenham permitido vocês terem uma noção boa a respeito desta questão do inventário e da partilha judicial. E espero que contribua aí na formação acadêmica de vocês e para além, né, dos bancos acadêmicos. Agradeço novamente a atenção, fico disponível para quem quiser conversar e tirar alguma dúvida. Ficarei feliz se entrarem em contato comigo e seriam esses os pontos que eu tinha para passar para vocês. Desculpem se alguma coisa não ficou clara, mas deixo aí disponível todas as aulas para vocês e me disponibilizo a responder eventuais dúvidas, ok? Boa semana e obrigada a todos. Tchau!